Ô, Fernandinha, você, quando encontrou o seu grande amor, você mentalizou, por exemplo, você tem um hábito de, eu quero visualizar o que eu quero viver, seja profissionalmente, financeiramente, amorosamente, ou você tem alguma coisa de pensar positivo ou é conversa fiada? Não, eu tenho. Tem? Eu acredito muito que aquilo que a gente pensa, não só de pensar e pumba, atrair, Hum. mas querendo ou não, quando a gente acredita em algo e mentaliza esse algo, a gente acaba tendo atitudes direcionadas a isso. Então, por exemplo, se eu acredito que eu não mereço ser amada, né? Eu já tive muitas alunas assim. Então, eu não acredito que eu mereço ser amada, eu acredito que eu mereço pouco. Aí você vai ver, às vezes, essa pessoa, ela só vai atrair pessoas indisponíveis amorosamente. Ela dá abertura. Ela vê, o cara já chega assim, eu não tô querendo nada sério, mas ela dá abertura. Ela começa a se relacionar com ele. E no fundo tem aquela crença, eu não mereço ser amada. Ou então aquela pessoa que acredita muito que ela precisa ser útil, porque ela em si mesma, nela mesma não tem valor. Então eu preciso ser útil para essa pessoa, porque se eu não for extremamente útil, essa pessoa não vai me querer. Aí aquela pessoa que às vezes pega o cara para cuidar, sabe? Que tudo ela faz por ele, se desdobra e sempre é aquela boazinha, mas ela não recebe, ela só dá. E assim ela acaba afastando a pessoa também, porque relacionamento precisa ter o equilíbrio dar e receber. Então aquilo que você acredita sobre você, que você mentaliza, você acaba atraindo para sua vida inconscientemente, né? Agora, se você acredita, não, eu mereço ser amada. Eu mereço alguém que me valorize, que me respeite, eu mereço um amor bom para minha vida. Quando chega gente oferecendo coisa pela metade, você não deixa entrar. Então você precisa parar e se questionar, por que eu tô deixando entrar gente que tá aqui pela metade? Às vezes tem aquelas mulheres que só se comprometem com homens que já têm um relacionamento. Então elas são a segunda mulher. Por que ela aceita essa migalha? Entende? Por que ela aceita ser a segunda? Então isso está muito ligado com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela vibra sobre ela. E você mergulha mais sobre isso e pensa, por exemplo, nos padrões? Por exemplo, minha mãe teve tal coisa, minha avó, minha tataravó, papapá. Muita gente que talvez nunca tenha ouvido falar em constelação familiar ou em algo relacionado com ciclos que se repetem, que se repetem, que se repetem, até alguém parar com isso de alguma forma, dar um grito de liberdade. Você tem alguma aluna? Isso é comum? Exatamente. Teve um caso que ela estava num relacionamento muito ruim. Ela estava muito infeliz. E ela não conseguia terminar o relacionamento, ela não conseguia sair dessa relação. Ela sabia que ela não estava feliz, ela sabia que aquele relacionamento não era para ela. E aí, quando a gente foi vendo, né, o histórico, por exemplo, dos pais dela, os pais dela tinham um relacionamento totalmente falido, mas não separavam por nada. Na cabeça da mãe dela, separar era uma vergonha. Eu não posso separar, é uma vergonha separar. E tinham muitas brigas, desde pequenininha ela via muitas brigas do pai e da mãe. E ela entrou num relacionamento que não fazia bem para ela, mas o que ela repete? Separar é uma vergonha, é um fracasso, eu não posso separar, eu tenho que continuar aqui. Então você continua repetindo esses padrões familiares, porque foi isso que o seu inconsciente captou lá na infância. Então você continua repetindo esse padrão. Por isso que é tão importante a gente buscar o autoconhecimento. O que eu acredito? Quais são as regrinhas que eu criei na minha cabeça e que me mantém nesse lugar aqui que eu estou?